Olá, alunos e alunas de Teoria da Constituição do terceiro período do curso de Direito da PUC-Cerro. Hoje nós terminamos o conteúdo do semestre, trabalhando de modo bem aberto, né, sem descer a muitos detalhes, o controle de constitucionalidade estabelecido na Constituição de 88. Então, nós vimos nas últimas aulas que no período anterior a 88, nós tivemos a introdução de um mecanismo de controle concentrado de constitucionalidade, que foi a representação de inconstitucionalidade. Essa representação estava a cargo do Procurador-Geral da República, que na época representava o próprio Executivo. A Constituição de 88 manteve o modelo difuso de controle de constitucionalidade, com todos aqueles instrumentos, o poder de suspensão de norma declarada inconstitucional em critério difuso pelo STF por parte do Senado, que se transformou no artigo 52, inciso 10, né, e pegou a representação de inconstitucionalidade e transformou esse instituto na agora denominada Ação Direta de Inconstitucionalidade, ou ADI. Além disso, não houve apenas a transformação do nome, pois, na Constituição de 88, essa ação direta de inconstitucionalidade, estabelecida no artigo 103 do texto constitucional, teve os legitimados ativos, ou seja, aqueles que podem provocar o Supremo Tribunal Federal para que ele decida se uma norma é constitucional ou não. Esses legitimados ativos foram ampliados. Se antes de 88 era apenas o Procurador-Geral da República que poderia provocar o STF, com a Constituição de 88, os legitimados ativos passaram a ser 9 instituições, aquelas estabelecidas no artigo 103 do texto constitucional. De acordo com o artigo 103, podem propor a ação direta de inconstitucionalidade o presidente da República, a mesa da Câmara, a mesa do Senado, o Procurador-Geral da República, o governador de Estado, assembleias legislativas, o Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional e entidade de classe, né, ou associação com representação no Congresso Nacional. Né? Ou seja, são 9 legitimados ativos para provocar o Supremo Tribunal Federal. E o que é mais interessante é que se deu também a possibilidade de entidades da sociedade civil de participarem, né, e de provocarem o Supremo para o controle de constitucionalidade. Houve, portanto, uma democratização da defesa da Constituição. Além disso, criou-se também uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ou seja, naquelas situações em que a Constituição obriga que o legislador crie a norma e o legislador não faz, fica em silêncio, fica em omissão. A ADI por omissão, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, pode ser proposta pelos mesmos legitimados para propor a ação direta de inconstitucionalidade. O resultado da ADI por omissão será apenas, no caso do Legislativo, o Supremo declarar a mora do legislador e indicar que o legislador está em mora. O Supremo não pode obrigar que o legislador crie a norma. Mas é possível ter também a omissão inconstitucional do administrador, em que há a obrigação de editar um ato administrativo e o administrador não o faz. Então, nesse caso, o Supremo marca um prazo de 30 dias para que o administrador crie esse ato administrativo que está faltando. Além disso, a Constituição de 88 criou a arguição de descumprimento de preceito fundamental no artigo 102, inicialmente parágrafo único, e posteriormente, com as mudanças constitucionais, se transformou no artigo 102, parágrafo 1º. O texto diz que a arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente dessa Constituição será julgado pelo Supremo Tribunal Federal na forma da lei.
Como o texto constitucional não ajudava muito, o Supremo entendeu que esse procedimento somente poderia ser utilizado quando houvesse a lei que estabelecesse o procedimento da ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Essa lei só surgiu em 1999, foi a Lei 9882, de 99, que estabeleceu o procedimento, e somente a partir de então que começaram a ser interpostas, né, ações, arguições de descumprimento de preceito fundamental. E, por fim, em 1993, por meio de uma emenda constitucional, criou-se a Ação Declaratória de Constitucionalidade, ou ADC, né, que é no mínimo estranha essa ação, e lá no quinto período nós vamos discutir melhor, né, por que no Brasil existem duas ações, a ADI e a ADC, para, na verdade, fazer a mesma coisa, né? Então, esse é um modelo concentrado que foi estabelecido no sistema brasileiro, um modelo riquíssimo, né? Talvez o mais completo de proteção à Constituição que nós temos no Ocidente, né? E, por fim, se criou uma ação judicial que normalmente se estuda no controle de constitucionalidade, embora não tenha muita relação com isso. E aí também nós vamos ver no quinto período por que se estuda essa ação no controle de constitucionalidade. É o mandado de injunção, né? Que serve para, quando o cidadão for impossibilitado de exercer um direito fundamental sob a alegação de falta de norma regulamentadora, ele pode então provocar, né, o judiciário para que, por meio de uma injunção, o judiciário diga de que modo o cidadão poderá exercitar esse direito fundamental inviabilizado, né? Então, esse é o modelo que existe no Brasil, que, ao lado do modelo difuso, estabelece um sistema de defesa da Constituição extremamente rico e complexo. Então é isso, pessoal, e com isso nós terminamos o conteúdo do nosso semestre e nos vemos então no próximo semestre. Até lá!